Graça e paz. Que a paz do Senhor Jesus seja sempre o árbitro do vosso viver, do vosso caminhar, do vosso andar. Um teatro muito bem ilustrado, muito bem apresentado, e a palavra do Senhor, ele vai falar que ele não terá por inocente o culpado. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18 até o 32, ele vai falar ali a respeito de 3 tipos de entrega, mas ele começa falando a respeito de que a natureza revela Deus. Se a natureza revela Deus, mais ainda a palavra. A palavra do Senhor, conforme diz o escritor em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, ao ponto de separar junta e medula, alma e espírito. A palavra do Senhor é a única que pode limpar o homem do seu pecado, é a única que pode limpar o homem da sua impureza, da sua iniquidade. Ela é a única, conforme diz João 15, 3. Você está limpo pelas palavras que eu vos tenho falado. Talvez você está olhando, dá uma olhada nessa mesa, alguns já entendem qual é o simbolismo, qual é o significado dessa mesa, talvez outros não. Quantos aqui já entregaram a sua vida ao Senhor e estão firmes em Cristo? Levante a mão, você que já entregou a vida ao Senhor e está firme em Cristo. Talvez você não entenda essa pergunta, mas ela tem um grande significado para o meu entendimento. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 11. Paulo, ele escreve aos Coríntios 3 cartas. Uma das se perde, que é justamente a segunda. A segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, ela ficou perdida no tempo e na história. E hoje a que nós temos como segunda, era justamente a terceira. E porque a segunda se perdeu, ela ficou no lugar da segunda. Mas eu quero convidar você na primeira, de fato e de verdade, capítulo 11. Onde Paulo, justamente na sua primeira carta, ele já traz ali uma recomendação de extrema importância para a igreja que se encontrava em Corinto. Corinto era uma cidade muito prostituta. Corinto era uma cidade que as mulheres que eram tidas como prostitutas, elas precisavam raspar a cabeça, elas não podiam andar com o cabelo, pois pelo fato de se encontrar com a cabeça raspada, elas eram conhecidas pela sua profissão, que era tida como mulher de vida fácil. Paulo, quando chega pregando o evangelho para essas mulheres, ela faz a seguinte pergunta: como iremos nós nos rendermos a esse Cristo se nós somos prostituta e somos conhecidas pelo fato de não termos cabelo na cabeça, porque a gente raspa como símbolo da nossa profissão? Paulo, porém, orienta elas a usarem um véu no lugar do cabelo. Paulo diz: olha, enquanto você não tem cabelo, use um véu. E quando o cabelo crescer, você usa o cabelo no lugar do véu. Um ensinamento equivocado por alguns hoje em dia, porque não está esse relato na Bíblia, está na história da igreja, de que você, mulher, não pode cortar o cabelo. Não foi isso que Paulo falou. O cabelo, ele não tem poder de te salvar ou de te condenar. O que pode te levar ao inferno e deixar de levar você ao céu é a falta do seu reconhecimento de Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Porque Jesus Cristo é o único que pode salvar. E eu quero chamar a sua atenção para 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante, que vai falar: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazeis isto em memória de mim. Feche seus olhos, mantenha a Bíblia aberta. Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede para junto
ouvirmos a sua palavra, juntos sentirmos a tua presença, junto louvarmos, orarmos, junto, ó Pai, compartilharmos do pão que representa o teu corpo e do vinho que vem, ó Deus, também representar o teu sangue derramado por nós. Pai, em nome de Jesus, continua falando aos nossos corações e que toda honra e toda glória seja dada a Ti, em nome de Jesus. Pode abrir seus olhos, queridos. Vamos falar um pouco da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela tem a sua primeira ceia no Egito, aproximadamente 1500 anos antes de Cristo. O povo estava preso, estava cativo, estava escravizado no Egito. E a Bíblia vai falar lá em Êxodo capítulo 3 em diante, que o Senhor viu o sofrimento daquele povo, porque o seu gemido, a sua dor chegou até o Senhor. E o Senhor resolveu libertar o povo que se encontrava aprisionado no Egito. O Egito hoje, ele representa mundo. Amém? Diga comigo, o Egito representa o mundo. Porque o mundo, ele nos escraviza. A Bíblia vai dizer que depois de tirado do Egito, o povo caminhou no deserto. Diga comigo, o deserto representa a igreja. Porque no deserto o Senhor quis tratar de cada um. O Senhor tinha um destino, Canaã. Diga comigo, Canaã representa céu. Porque esse era o objetivo do Senhor e é até hoje. E é justamente esse fato que eu quero trazer para você com mais um pouquinho de detalhe, que fica lá em Êxodo capítulo 12. Lá em Êxodo capítulo 12 é quando acontece justamente a primeira ceia. A Bíblia vai falar a partir do versículo 1, que disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, e diz: este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo que aos 12 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das vidas ou das almas, conforme o que cada um puder comer por aí. Calcularei então quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho e de 1 ano. Poderei tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardarei até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará o seu crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras na vaga das portas, aquilo que nós chamamos de marcos. E a Bíblia também vai falar que naquela noite irão comer da carne assada no fogo, com pães, asmo e ervas amargas o comerão. Não comerei do animal cru, nada dele, nem cozido em água, porém assado ao fogo. E o texto ele avança agora, vai ao versículo 10, que vai dizer: nada deixarei dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis, e desta maneira comerei lombos. E aí ele descreve, e o 12 ele vai dizer: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, porque eu sou o Senhor. Analisando o contexto desse texto,
que é justamente quando acontece a primeira ceia. Esse cordeiro macho e sem defeito, vira para o irmão que está do seu lado e diga: ele já representava Jesus. Esse cordeiro macho sem defeito, ele já era a prefiguração daquele que 1500 anos depois viria em forma humana, em forma corpórea, Jesus. E a Bíblia vai relatar esse mês que ele coloca como o primeiro mês. O calendário judaico é diferente do nosso. Esse mês ele vai representar entre março e abril, chamado mês de Nissan, ou Nisan, alguns colocam assim, que é o mês da renovação ou da inovação do ano. E esse cordeiro ele vai representar justamente o livramento do espírito de morte que seria liberado naquela noite sobre todo o Egito. Porque a Bíblia vai dizer que eles precisavam comer da carne, comer tudo do cordeiro. Porém, o sangue deveria ser colocado, aspergido no marco da porta, naquela marca que define a porta. E quando durante a noite fora liberado pelo Senhor o anjo da morte, ou seja, o espírito de morte que iria naquele lugar matar todo o primogênito, tanto dos seres humanos, dos homens, quanto dos animais. Porém, todo aquele que se encontrasse com a marca do sangue do cordeiro em sua porta, o espírito de morte não entrava nela. Aquela marca de sangue que já estava ali protegendo a todos que assim o fizeram, ele já apontava para Jesus, lá na cruz. E é justamente esse entendimento que nós precisamos ter. Por quê? Páscoa, diga para o irmão que está do seu lado, ela simboliza na sua íntegra a libertação. Páscoa quer dizer libertação do povo cativo que em Cristo crê. E não é libertação de um momento, não, é libertação da condenação eterna. É libertação do inferno. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, o 8 vai dizer que pela graça sois salvos, mediante a fé. E o versículo 9 vai dizer que não é pela obra que a gente é salvo, não é pelo que eu faço que o céu é o meu lugar. Vira para o irmão que está do seu lado, não é pelo que você faz, é pelo que Jesus fez. Não é pelo que você faz, é pelo que Jesus fez. Portanto, conforme diz João no Evangelho, capítulo 1, versículo 11, que ele diz: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. No versículo 12 ele diz: mas a todos que crerem em meu nome e me receberam, a confiar em mim, acreditar em mim, é dado-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? Diga para o irmão que está do seu lado: é todo aquele que recebe Jesus como seu único e Senhor e Salvador, porque só Ele, unicamente Ele, foi na cruz para morrer em nosso lugar. Unicamente Ele. E deixa eu te fazer uma pergunta: o seu pecado tinha poder para matar Jesus? Quem matou Jesus? Quem matou Jesus? Será que foi o nosso pecado que matou Jesus? Diz para o irmão que está do seu lado: foi não. Será que fora o poder do inferno que matou Jesus? Vira para o irmão que está do seu lado e fala: foi não. Não foi. Vira para o irmão que está do seu lado: ninguém tem poder de matar Jesus. Porque em João 10 ele vai dizer: eu dou a minha vida e tornarei a ter de volta.
E eu darei a minha vida em favor de muitos, em favor de vós. Eu darei para te salvar. Mas para que isso aconteça na sua vida, se faz necessário que você me reconheça como o único Senhor e Salvador. E a Bíblia vai deixar bem claro que assim como o meu pecado não tem poder para matar Jesus, o diabo também não tem poder para matar Jesus. E hoje eu escutei uma frase de alguém que colocou: para calar a igreja do Senhor Jesus, vai ter que calar o seu dono. Para calar a igreja do Senhor Jesus, vai ter que calar o seu dono. Porque quem é o dono da igreja? Para calar você, que é a igreja do Senhor Jesus, vai ter que calar Jesus. E se não há quem tenha poder para calar Jesus, ou matar Jesus, então não há quem tenha poder para te calar. Porque nós precisamos glorificar o nome do Senhor sempre, com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos. A Bíblia vai falar que não é o seu caso, amém? A Bíblia vai falar em Tito capítulo 1, versículo 16, que muitos lá fora confessam Jesus com os lábios, com a boca, mas com o comportamento nega. Eu confesso Jesus muitas das vezes com meus lábios, mas nego com o meu comportamento. E a Bíblia vai dizer que aquele cordeiro lá no Egito, que fora orientado por meio do Senhor, primeiro para com Moisés e Arão, para que essa mensagem fosse passada aos demais, que aquele cordeiro, ele precisava ser imolado, ou seja, precisava ser morto, precisava ser comido a carne entre as pessoas, e o seu sangue precisava ser colocado no marco da porta, que é o lugar de passagem, é o lugar de entrada, é o lugar de saída, porque na verdade hoje o sangue do Cordeiro na sua e na minha vida, ele fecha todas as brechas que o diabo poderia encontrar para te destruir e levar para o inferno. Mas o meu comportamento anuncia Jesus. Lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2, ele vai falar que nós somos carta lida e conhecida por todos os homens. Ou seja, o meu comportamento é lido, conforme o próprio Paulo vai falar na primeira carta, capítulo 14, se não me foge da memória, versículo 22, que para nós igrejas, as escrituras, ela é suficiente, mas para os que estão lá fora, eles precisam dos sinais. E os sinais precisam ser revelados através de nós, através do nosso comportamento, da nossa maneira de viver. Então, o que é a Páscoa? A Páscoa é um evento espiritual, e aquilo que é espiritual, precisamos investir de espiritualidade, amém? A Páscoa é um evento de libertação, de tirar do lugar da opressão, do lugar da escravidão, para um lugar de liberdade, de ser livre. E Paulo, nessa sua primeira carta que ele envia aos Coríntios, ele vai e diz, versículo 12, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então ele vai e diz o seguinte: aquilo que eu recebi do Senhor é o que eu entreguei a cada um de vocês. Eu preciso que você compreenda essas palavras que serão lidas agora, que ele diz: eu entreguei a vocês o que recebi, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. Diga, o pão representa o seu corpo. E aí no versículo 24 ele diz: e tendo dado graças, ele partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Eu preciso que você entenda essa palavra, em memória de mim, porque lá em Êxodo capítulo 12, ele vai dizer que aquele ato, aquele cordeiro que precisava ser imolado, que precisava ser ali comido justamente naquela noite do dia, quem lembra? 14 de Nissan, ou
como o calendário é diferente do judaico para o nosso, entre março e abril, ele vai e diz o seguinte: isso aqui precisa ficar para a vossa memória perpetuamente. E aqui Paulo vai e diz no versículo 24, que ele tendo dado graça, ele partiu e disse: este é o meu corpo, é o pão, que é dado por vós, isto em memória de mim. Todas as vezes que você, homem, que você, mulher, jovem, adolescente, participa da Santa Ceia, você está com esse ato afirmando que reconhece que Jesus morreu por você. Todas as vezes que você deixa de participar da Santa Ceia, você está negando que Jesus morreu por você. E como essa peça aqui, ela foi muito bem propícia para esse momento, ela vai mostrar que alguns que se achavam muito, vamos dizer, ativo na obra, que se dedicava, achava que seria salvo pelo que fazia, não foram salvos, mas aqueles que reconheceram que eram frágeis, que eram pequenos, que eram fracos, esses foram acolhidos, porque não é a sua fortaleza que te leva para o céu, não é o que você faz, mas é o seu reconhecimento. Porque toda obra que eu faço aqui na terra, ela não tem nenhuma implicação com salvação, ela tem implicação com galardão, e galardão é prêmio, tanto na terra quanto no céu. A minha obra, ela vai falar sobre galardão. Esse galardão aqui na terra é um viver melhor, é um viver de sucesso, de paz, alegria, de conquistas. E no céu, não sei como que é lá, mas eu tenho plena convicção que a Bíblia vai dizer que é de glória em glória. No céu, muitas coisas serão reveladas ainda para nós, porque senão o céu seria um tédio, e não será. E eu quero que você entenda o seguinte, que todas as vezes que você participa da Santa Ceia, você está dizendo para o mundo espiritual e todos ao seu redor, que você está participando porque reconhece que Jesus Cristo é o seu Senhor, que Jesus Cristo morreu no seu lugar. E muitos de nós temos muitas das vezes nos comportado no dia da ceia. A gente está cumprindo todos os requisitos estabelecidos pela liturgia do culto do lugar. Algumas denominações têm uma liturgia um pouco diferenciada, mas isso para com o reino, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas se você cumpriu todos os requisitos, chega no dia da ceia, vai ser servido à mesa, e aí você não vai, porque de repente pecou contra o seu irmão. Porque a Bíblia vai dizer, se você tem algo contra o seu irmão, vai primeiro resolver com ele, depois vem e participa da ceia. Não fique de fora. Existem alguns requisitos, é orientado dentro da doutrina local. Eu não vou entrar nesse mérito, porque eu preciso respeitar com muita sabedoria. Mas se você está dentro desses requisitos, dessas exigências para participar, e não participa porque está de biquinho com o seu irmão, querido, vira para o irmão que está do seu lado, não faça isso. Vá até o seu irmão, resolva a situação com ele, venha participar da ceia, porque se você fica de bico com o seu irmão e não participa da ceia, você está desperdiçando a oportunidade de reafirmar que Jesus Cristo morreu por você. Percebe que o que manda não é o que eu faço, é o meu comportamento. Percebe que o que vai dizer quem eu sou não é o que eu digo que sou, mas é como eu me comporto dentro daquilo que já anunciei que de repente sou. Falar bonito, o diabo fala. Ele tem muito conhecimento, ele viveu no céu, mas a eternidade dele é no lago que arde como fogo e enxofre. Eu posso estar cheio de diplomas, como tenho muitos, mas ele não me garante céu. Nenhum dele me garante céu. Se eu não olhar para o autor e consumador da fé, Jesus, o Yeshua HaMashiach, aquele que foi na cruz e se entregou por mim, e reconhecer ele como meu único Senhor e Salvador, não adianta eu estar cheio de diplomas.
Eu confesso que eu não tenho ideia de quantos diplomas eu tenho nas minhas formações. Não parei para contar, não apresento no meu consultório e nem nos meus estabelecimentos de trabalho, porque o diploma não diz quem eu sou. Mas a minha prática no dia a dia, as pessoas me olhando, me observando, lendo-me, conforme diz a Bíblia em 2 Coríntios 3:2, ali vai dizer quem eu sou. Está entendendo? Então, quando Jesus estava na noite que fora traído, esses ensinamentos por Paulo são as palavras de Jesus: participe da ceia em memória de mim. Aquele pão, ele vai representar Jesus sendo ali chicoteado, Jesus sendo ali carregando aquele peso na cruz, sendo, vamos dizer, ali totalmente escarniçado. Jesus é rasgado com grampos. Esse pão representa o corpo dele. E Jesus vai dizer: você precisa participar desse corpo. Porque quando você participa, em primeiro lugar, não é pela emoção que você tem que participar. Você tem que entender por que está participando da Santa Ceia. Ela tem que ser com a razão. Não participe da ceia para dizer para o irmão que você não está em pecado. Por favor, não faça isso. Resolva a questão do pecado e participe da ceia. Não deixe de participar da ceia porque alguém disse que você não vai participar. Se você está dentro dos requisitos apresentados pela doutrina local, o seu compromisso é com o reino, é com Deus. Então Paulo vai ainda no versículo 24, ele diz que tendo dado graça, partiu e disse, essa fala de Jesus transmitida por Paulo, ele diz: este é o meu corpo, e que é dado por vós, e fazeis isto em memória de mim. Versículo 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, o meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes. Mais uma vez ele diz: em memória de mim. Quando Jesus diz em memória de mim, é em memória do que ele fez por você. E o que Jesus fez por você na cruz? Diga: ele entregou a vida no meu lugar. Jesus entregou a vida no seu e no meu lugar, para que a gente venha voltar ao estágio inicial de Adão antes do pecado, de ter comunhão com ele. A Bíblia vai dizer que Adão conversava com o Senhor na viração do dia, todos os dias, até ele pecar. Porque quando ele peca, ele começa a ter medo do Senhor, ele se afasta do Senhor, porque é isso que o pecado faz. Ele constrói em nós um sentimento de medo, de insegurança, que a gente fica com medo até mesmo de vir orar. E muitos são os que dizem: eu não vou na igreja, que Deus pode usar um vaso lá e revelar a minha vida. Eu não vou, eu prefiro ficar em casa. Não faça isso. Resolva a questão do pecado e venha adorar o Senhor, porque Jesus entregou a vida por você. Então ele vai dizer que quando eu participo da ceia, eu estou trazendo à memória Jesus, que eu começo a imaginar um ser santo, puro, sem pecado, um ser perfeito, um ser amoroso. Jesus não tinha amor, porque Jesus é amor. Jesus não tinha luz, porque Jesus é luz. Jesus não tinha paciência, porque ele é a paciência. Nós temos porque não somos. E eu começo a imaginar Jesus, o Senhor dos senhores, porque Jesus é o Criador de todas as coisas. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe subsistiria. No versículo 14 ele vai dizer que esse Verbo que todas as coisas fez, vai dizer, se fez carne e habitou entre nós. Jesus. Jesus, ele cria Maria para depois vir por meio dela. Que lindo. Uma das mulheres mais privilegiadas na face da terra, porque além de ser criada pelo Criador, conforme você e eu, o Senhor escolheu ela. Eu quero ir por meio dela. Mas poderia ser qualquer uma das Marias aqui, mas foi ela. E eu quero que você entenda o seguinte: imagina Jesus com todo o poder, com toda a pureza, toda a santidade, toda
todo brilho celestial, Jesus dizer: eu vou no lugar do meu servo, porque se eu não for, ele não tem como pagar a conta que está devendo. E deixa eu te fazer uma pergunta: éramos servo de quem antes de nos entregarmos para Jesus? Do diabo. A Bíblia vai dizer que Adão entrega ao diabo, quando ele peca, a chave. Ele entrega ao diabo agora a própria vida. E logo, quando Jesus teve que pagar um preço, não sei se você vai entender esse negócio. Quando Jesus resolve pagar esse preço, para quem Jesus pagou? Para Deus ou para o diabo? É difícil pensar nisso, né? Mas quando o homem pecou, ele se tornou servo de quem? Então logo o diabo era o seu senhor. Dentro da história da escravidão, se você quisesse resgatar um servo, você tinha que pagar o senhor daquele servo. Jesus pagou o preço pelo resgate da sua vida e da minha vida. Para quem Jesus entregou a própria vida? Para o diabo. É duro, mas essa é a verdade. Porque a Bíblia vai dizer que eu dou a minha vida e a tornarei a ter de volta. João 10 vai falar isso. Mas ele precisava fazer isso. Só que para Jesus ficar lá, o pecado tinha que estar nele, cometido por ele. Como Jesus não cometeu pecado, ao chegar no inferno, que a Bíblia diz que ele foi até o inferno e pegou de Satanás a chave da morte e do próprio inferno. Satanás não tem nem a chave da sua casa. Satanás não tem nem a chave da sua casa, porque está com Jesus. E quando Jesus estava lá, Jesus se tornou motivo de mais tormentos para os que estavam lá, porque ali chegou a luz, a resplandecente estrela da manhã, Jesus. Porque ele não tinha cometido pecado. O pecado que fez com que Jesus fosse observado por todas as trevas na cruz, fora o seu e o meu, cometido por você e por mim, por todos. Mas Jesus não tinha cometido pecado. Então ele vai até a cruz, ele se permite ir àquela cruz. Ele tinha todo o poder de destruir todos os demônios ali, mas se ele faz isso, a sua e a minha vida não poderia ser resgatada, porque existia uma lei apresentada por Moisés. Essa lei ela tinha todos os requisitos para dizer para você e para mim que nós não teríamos condição nenhuma de cumprir ela, porque eu poderia cumprir 99,9 das leis, mas se eu errasse naquele 0,1, todas as leis seriam quebradas. Logo, não teria salvação para a minha vida. Então essa lei foi para mostrar para você que você não tinha mais condição de resgatar a sua vida. A lei, ela veio para dizer que você não tinha como resgatar a sua própria história. Jesus vem e diz: a lei agora se cumprirá em mim. Eu serei o cumprimento da lei. E todo aquele, sem exceção, que se entregar a mim, não mais terá condenação para a vida eterna. Porque Paulo escreve aos Romanos capítulo 8, versículo 1, como é que inicia esse versículo? Nenhuma há para os que estão em Cristo Jesus. Então entenda, Paulo vai dizer, ao participar da ceia, entenda, você está fazendo em memória do Senhor, palavras do próprio Senhor Jesus, em memória daquilo que Ele fez. O que Jesus fez por você? Diga: entregou a própria vida. E o que eu tenho que fazer? Diga: reconhecê-lo como meu único Senhor e Salvador. Simplesmente isso, reconhecê-lo como o único Senhor e Salvador da minha vida. Eu posso ficar a vida toda sentado numa cadeira e não fazer nada, mas se Jesus Cristo é o meu Senhor, o céu é meu lugar. Eu posso ficar a vida toda sentado na cadeira só olhando, não fazendo nada, mas se Jesus Cristo é o meu Senhor, o céu é o meu. Você só precisa confessar com os lábios e crer com o coração. Onde é o coração? É com esse coração que você tem que crer. É o coração que faz você entender, compreender, sentir, se direcionar, se converter. Mente.
muitas coisas posso fazer por você enquanto estou aqui, mas depois que eu partir, nada poderei fazer, nem te ver, porque Jesus vai falar a respeito do rico Lázaro, que Lázaro estava descansado, ou seja, sem preocupação com o que estava acontecendo na terra. Porém, quem morreu e ainda não ressuscitou, nada pode fazer, mas quem morreu e ressuscitou, tudo esse pode fazer, e a gente só tem um: Jesus. E eu quero aproveitar diante dessas perguntas. Existe alguém aqui essa noite que ainda não entendeu, não tomou essa decisão de entregar a vida para Jesus, porque não teve essa oportunidade, que não sabia que é simplesmente crer, entregar a vida e dizer: Jesus Cristo é o meu Senhor daqui para frente, que de repente você ficou pagando tantas promessas, de repente você ficou fazendo tantas orações repetidas, que as orações repetidas são chamadas de rezas, não são chamadas de oração do Espírito, porque a oração do Espírito, ela não se repete, o Espírito dá as palavras na hora que você abre a boca. E eu lhe pergunto, você que está aqui essa noite, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, mas que deseja e não quer desperdiçar essa oportunidade de dizer: Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida. Tem até uma música, né? Mexe com as minhas estruturas e sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Existe até essa letra. Mas tem alguém aqui que quer simplesmente, de onde está, levantar a mão e dizer: eu quero entregar minha vida para Jesus essa noite. Eu quero que daqui para frente Jesus cuide de mim. Sabe por quê? A gente cuida das coisas, a gente cuida da própria vida, mas se a gente chegou em uma situação de desengano, em uma situação de dor, de angústia, de tristeza, de que parece que não vai ter saída, é porque os nossos cuidados nos levou até ali. Isso quer dizer que os nossos cuidados não são suficientes para nos dar paz, nos dar alegria, nos dar felicidade, nos dar vida eterna. Porém, se você entendeu essa noite que não quer mais ficar tentando cuidar da sua vida do seu jeito, mas quer que os cuidados na sua vida seja do jeito do Senhor Jesus, e ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero oferecer a você a oportunidade nesse momento de levantar sua mão de onde você está, e nós iremos orar por você. É tão simples. Só que muitas das vezes a gente fica: não, hoje não, porque eu não estou preparado. Foi falado aqui na ilustração da peça, né? Eu não estava preparada. Querido, você nunca vai estar preparado para Jesus, nunca. Sabe por quê? Porque Ele não escolhe preparado, Ele prepara os escolhidos. Então quem vai te preparar é Jesus, não importa como você está. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e o meu fardo é leve e suave. Então você que quer entregar sua vida para Jesus essa noite, olhando para aquela cruz, feche seus olhos um pouquinho e comece a se imaginar olhando para aquela cruz, Jesus sendo cravado, o martelo batendo ali no prego, o sangue de Jesus derramando, descendo sobre o seu corpo. Comece a contemplar Jesus sendo cravado. E agora veja Jesus dizendo para você: eu estou aqui sendo cravado porque eu te amo. É por amor a você. E de braços abertos para te abraçar a hora que você vier. E a hora é essa. Você quer entregar sua vida para Jesus essa noite? Tem alguém aqui? Levante sua mão onde você estiver. Nós iremos orar por você. Às vezes nós falamos: eu vou deixar para amanhã. O amanhã pertence a nós? Mesmo porque ninguém acordou amanhã. Você sabia que não existe o amanhã? Só existe 2 dias na sua e na minha vida. Um já foi e o outro é o agora. Porém, tem mais 2 dias na sua vida que você não pode fazer nada. Um é o que existiu e o outro é o que não existe. Um é o ontem. Você teve a oportunidade.
o outro é o amanhã, que você pode deitar, dormir e nunca mais acordar. Você está entendendo isso? Você tem ideia de ver Jesus, o sangue descendo no seu corpo? Por você, por mim? Feche seus olhos. Senhor, aqui está a tua igreja. O momento de Santa Ceia. Um momento assim como Paulo narra, que na noite em que o Senhor foi traído, o Senhor pegou um pão e deu graça. E partiu e deu aos seus discípulos, dizendo para ele: faça isso em memória de mim. Faça isso todas as vezes que participardes. Lembre-se do meu sacrifício na cruz por você. E ao participar da ceia, você está reafirmando para você mesmo e para o mundo que eu morri no seu lugar para lhe salvar. Então, Pai, em nome de Jesus, coloca no coração de cada filho, cada filha sua nesse lugar. Coloca, Senhor, no seu coração a cumprir os requisitos estabelecidos por essa igreja para participar, meu Deus, da Santa Ceia. Que ele possa compreender a importância de participar da ceia. E que não venha colocar empecilho, Pai, para participar, mas que venha buscar, ver com a liderança dessa igreja o que precisa ser feito para participar da ceia. Porque é muito lindo quando o teu filho e a tua filha participa da ceia, que para quem tem a compreensão está entendendo, ele está reafirmando que o Senhor morreu por ele ou por ela. Então, em nome de Jesus, toma a tua igreja local aqui nas suas mãos, meu Pai. Toma aquele, Senhor, que ainda não te reconheceu como único Senhor e Salvador. Toca, Senhor, no seu coração, abrindo o seu entendimento, para que ele possa compreender que não dá para viver lá fora sem ti. Pois o muito que tem tentado tem se frustrado, tem, ó Deus, lidado com situações de dores e angústia. Então, em nome de Jesus, e aquele que já se entregou para ti, meu Deus, e ainda não está participando, porque não está cumprindo com os requisitos, ó Pai, estabelecido pela doutrina local, meu Pai, em nome de Jesus, abra a mente desse jovem, dessa jovem, desse homem, dessa mulher, desse adolescente, desse senhor, dessa senhora, para que possa compreender que ele precisa cumprir, ó Deus, aquilo que é ensinado para participar da ceia, que é a reafirmação de que o Senhor morreu e derramou seu sangue para nos cobrir e nos proteger do espírito de morte eterna, do espírito de maldição, e nos guardar, Deus, das astutas ciladas de Satanás, para que possamos compreender, como o povo no Egito compreendeu, que todos aqui, meu Deus, venham entender que se não tiver a cobertura do poder do sangue de Jesus na sua vida, não há proteção no mundo espiritual. Em nome de Jesus, eu entrego nas suas mãos, meu Deus, na sua igreja, em nome de Jesus. O evangelista Rivaldo vai estar dando continuidade no servir da mesa. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Em uma outra